Fala pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Bizeiro e hoje a gente vai falar de uma revista do Batman, a coleção gráfica e novels da DC. Esse aqui é o volume 11, Batman, Morte e Família. Ela foi originalmente publicada como Batman 426 a 429, de dezembro de 1980 até o março de 1989. Isso aqui é o que está aqui, ó, escrito na cara. Apenas colei aqui o que está escrito atrás da coleção. Colando mais um pouco, fala que esse conto celebra o 50º aniversário do Batman, é um dos episódios mais famosos na cronologia dos Cavaleiros das Trevas, com os leitores capazes de influenciar o resultado. Batman e Robin encaram um confronto final com o Coringa. Colando, hein? Não, mas tirando a cola, realmente, essa história aqui, ela veio naquele formato, tipo, você decide. O leitor, a DC Comics fez uma coisa por telefone que o leitor decidia o destino do segundo Robin, que nesse caso é o Jason Todd. Se ele vivia ou se ele morria. E foi um resultado bem apertado. Até na época falam que foi meio marmelada, porque uma pessoa só ligou diversas vezes, porque detestava tanto o Jason Todd, que ligou vezes e influenciou o resultado, já que foi muito apertado. Mas querendo ou não, o Jason Todd não é um Robin tão marcante. Eu acho que o Jason Todd ficou muito mais legal como Capuz Vermelho, que ele retornou. Como a gente acompanha o Batman, a gente sabe que ele retornou como Capuz Vermelho. O Capuz Vermelho é um personagem muito melhor que o próprio Robin, quando ele agia como Robin. Lembrando que o Capuz Vermelho foi uma das identidades dos vilão do Coringa, né? Foi o vilão por algum tempo sobre um manto de capuz vermelho. E o Jason Todd, quando retorna da morte, tem uma história que é a ressurreição de Jason Todd, usando o Ra's al Ghul, que ressuscita ele até usando o pulso de Lázaro. Mas isso é para outro vídeo. Então, ele quando volta, ele assume a identidade de capuz vermelho. E eu acho que aí ele cresce muito no universo DC. Mas vamos falar de Batman Morte e Família. Batman Morte e Família é uma das épocas mais brutal, uma das histórias mais pesadas. Lembrando que também temos de pesado a Piada Mortal. E ela, que é muito mais. Não sei se é mais conhecida, mas eu acho que ela tem um impacto muito maior do que a Morte de Família em si, porque a Bárbara Gordon, Batgirl, ela tinha mais peso que o próprio Robin Jason Todd na época. Mas, mas é isso, o Jason Todd é uma história, a Morte de Família é uma história bem pesada, impactou, mudou a dinâmica do Cavaleiro das Trevas após a morte. Ele tinha uma pegada antes da morte, ele era representado de um jeito, depois da morte ele começou a ser mais sombrio, mais introspectivo, mais mal-humorado, como diz minha esposa, que o Batman é mal-humorado. Mas então o Batman ele mudou bastante e tem reflexo dessa história até hoje. E o que transformou também o Coringa um dos vilões, um dos maiores vilões do Batman e um dos mais violentos também, né? A loucura impera, né, no Coringa. Então, Morte e Família é muito importante. Ela pode não ser a melhor história do Batman, mas a gente não pode negar que é uma das histórias mais importantes do Homem-Morcego. Então vamos lá para folhear um pouquinho. Então estamos aqui, ó. Batman, a capa, Morte e Família. A capa ficou bem legal, né? Com o Batman segurando o Robin. Contra a capa. Aqui tá. Aqui um pouquinho da equipe, Jim Starlin no roteiro, Jim Aparo os desenhos, Mike DeCarlo arte final, letras John Costanza e cores Adrienne Roy. Aí tem um pouco a biografia apresentando a morte, falando um pouco do que eu acabei de falar para vocês, não vou reler. A história até aqui, ó, que tem até uma Morte e Família, a capa da Morte e Família, que é legal. Morte e Família não, Piada Mortal. E vamos lá. Então aqui já começamos mostrando o Batman. O Jason Todd era o Batman e o Robin, né? Agindo. Que o Jason Todd era um pouco mais. Ele não é que nem. A gente conheceu depois o Robin com os outros, o Dick Grayson, ele obedecia mais o Batman. O Jason Todd não, ele já era mais rebelde.
Lembrando que o Batman recrutou ele tentando roubar as rodas do Batmóvel, né? Então, e aí eu vou folheando rapidinho, porque o que importa é falar um pouquinho da história. Que na época o Robin, né, como eu falei, essa Robin era o Jason Todd. E sendo honesto, ele não era bem querido, né? Acho que como foi apertado, você pode ver que é 50% gostava, ou 50% não gostava. A galera na época achava ele muito impulsivo, mano. E ele era mesmo inconsequente, ele era bem o oposto do Dick Grayson. E todo mundo adorava o Dick Grayson, mano. Até eu gosto. Apesar que eu gosto mais do Dick Grayson como Asa Noturna. Aí aqui vamos folheando um pouco mais. Aqui tá eles enfrentando o pessoal. O Batman que eles vão pro Oriente Médio. O Coringa tá lá, ó. A DC nessa época teve a ideia, já que era 50%, que o pessoal não tinha uma aceitação tão grande por isso tudo, a DC teve a ideia, parece até maluca, né? De colocar o destino do personagem nas mãos dos leitores. E o pessoal ligava e votava, Robin vive ou Robin morria. E como eu disse, o resultado foi bem apertado, 50-50. Tem aquele burburinho de que uma pessoa ligou diversas vezes, o que mudou o destino do personagem, mas é burburinho, né? Ninguém pode. Apesar que eu acredito nisso, viu? Ninguém pode confirmar, mas eu acredito que aconteceu isso. Aqui deve ser a Lady Shiva, que a Lady Shiva é uma das inimigas, uma das maiores artistas marciais do universo do morcego, né? Aqui, ó. Então é isso. Essa história é muito importante porque ela virou um trauma, como eu falei lá pro Batman. Um trauma gigantesco. E o Batman. Porque ele falhou, né? Ele falhou em conseguir manter a segurança do próprio parceiro dele, o Robin. E aí o que aconteceu foi que marcou a virada do personagem para algo mais sombrio e pesado. E introspectivo. Aí aqui tem, ó, a cena clássica, né? Porque aqui o Jason, ele vai atrás da mãe dele, né? Talvez. Eu não vou dar muito spoiler, mas ele acha que o Coringa pegou a mãe dele, vai atrás. Só que é um plano do Coringa. E a cena mais marcante, que é com o pé de cabra. E quando o Batman chega, ele ainda tá vivo, né? Ele foi espancado pelo Coringa com o pé de cabra. Mas o Coringa deixou uma bomba. Aí tem a contagem regressiva. E aqui o Batman chega tarde demais. Mostra um pouco de flashback dele lembrando, ele treinando o menino. Aí aqui ele encontra a mulher que se dizia ser mãe dele. E a cena clássica e icônica. Que ele levantando o menino prodígio no colo, já morto, né? E isso aqui é pesado, mano. A história, eu não vou dizer que a história é incrível, não é, mas ela é muito importante. Eu acho que ela é uma das histórias mais importantes do Batman. O Superman vem aqui pra prestar condolências, né? Aí tem uma pequena discussão aqui. E vai passando, né? O Coringa. Viu? Ali, depois dele morrer, a história desenrola por um bom tempo até finalizar. Com a participação especial do Superman, o que me deixa a história pra mim legal, porque eu adoro o Superman. Então, quando o Superman aparece, fica muito bom. Aqui é a galeria de capa. Você vê que a capa da Morte Família, esse aqui é o encadernado que tem lá nos Estados Unidos. Quase a mesma cara. Eu prefiro essa. Essa aqui eu acho que ela ficou muito grande. Ele expandiu muito aqui. Eu achei legal, mano. Porque ficou a Morte Família. Ele minimalista aqui. O que importa é isso aqui, não isso aqui. Isso aqui é. Então, essa capa é muito bom. E aqui na época, durante as revistas, foi lançado as capas. E finalizando. Aqui tem uma história alternativa.
É legal isso aqui da Egon Moore. Geralmente ela põe uma história da. Quando acaba, ela põe uma história da Era Clássica. Mas nessa encadernada ele colocou uma história alternativa em que uma capa. Uma história alternativa não, a capa que fez que ele estava vivo. Que essa aqui eles já tinham preparado, né? A capa que ele estava vivo. Eu pensei que ia ser a história toda, mas não, é só a página que ele encontra o Robin vivo. Eu não sei se tem a história que ele vive. Aqui tem mais uma historinha. Acho que aqui é da Era de Prata mesmo. E é isso aí. Morte e família. O que a gente pode falar? Morte e família é muito bom. Que nem eu falei, é uma história que marcou o Batman, uma história que até hoje tem repercussão. A DC Comics lançou pela Warner, acho que hoje está no catálogo da HBO Max, uma série animada também dessa mesma história. E nessa série animada tem até 7 finais diferentes. É interativa, o público escolhe o destino. Então, tem 7 finais. Eu confesso que eu não assisti. Eu vou falar, eu gosto muito das animações da DC na época que ela foi lançada, mas esse eu não assisti. Na época, por causa de ser interativa, foi meio difícil de achar. Hoje tem na HBO, mas eu não tentei retomar. E eu também não gosto muito dessas histórias interativas, não. Mas tem que eu fiquei sabendo, eu pesquisei, eu pesquisei, dei uma pesquisada, tem até 7 finais diferentes. Se vocês puderem ver lá e confirmar, coloquei nos comentários se é isso mesmo. Assistam todos os finais. E também, uma das adaptações dessa história mais famosa hoje em dia que tem é no jogo do PlayStation, não sei se tem no Xbox também, é do Arkham Knight. Tem o Arkham Asylum, da série Arkham Asylum, que o Coringa tá preso, o Batman invade, o Arkham City, já tem alguns reflexos do que vai vir para esse novo jogo, que é o último jogo, que é o Arkham Knight. E o Arkham Knight que tem o Cavaleiro de Gotham, que é o inimigo do Batman no jogo. E a gente vê que esse Cavaleiro de Gotham é o Capuz Vermelho, que é o Jason Todd. Então, e ele conta a história de uma forma diferente, tem alguma liberdade criativa, então tem umas alterações, mas fica muito legal. A Arkham Knight é um dos melhores jogos do Batman, apesar que eu ainda prefiro o Arkham City, mas o Arkham Knight é legal. A história, do jeito que termina, é legal. O desenvolver com o personagem de Capuz Vermelho, Jason Todd, é muito bem feito. Então, para você ver, a história Morte e Família, ela teve um impacto muito grande, ela teve um alcance gigante, até hoje alcança todo mundo com outras histórias, né? E, como eu falei, o Jason Todd, recentemente, hoje, ele é o Capuz Vermelho, é um dos aliados do Batman, ele é um anti-herói, né? Ele vem armado, tudo. Como ele era um Robin meio inconsequente, impulsivo, não obedecia às regras, então realmente faz sentido ele virar um Capuz Vermelho, que é um anti-herói, à la Justiceiro. E hoje ele é um personagem muito importante. Eu acho que ele é um personagem até maior como o Capuz Vermelho do que como ele foi como o Robin. Então eu acho que, a minha opinião, essa história é tão boa, porque mudou o jeito do Batman, deu um clima mais sombrio, que é o Batman que a gente conhece hoje e a gente gosta bastante. Apesar da morte das mães, da mãe e o pai já ter deixado ele nessa psique dele mais conturbada, quando Jason Todd morre, a psique dele racha, e aí é onde que ele fica mais introspectivo. E fica esse desconfiado de tudo, estrategista. Então isso é muito importante. Fora que ele trouxe o nosso Capuz Vermelho, que é um excelente personagem. Falando em Robin, realmente, o Capuz Vermelho, o Jason Todd, ele brilhou como Capuz Vermelho, porque Robin, pra mim, até então eu gostava muito do Tim Drake, que é um Robin mais estrategista, que com a morte do Jason Todd, a gente precisou colocar um ajudante do Batman, tanto é que quando o Tim Drake entra, ele não entra já direto combatendo o crime, ele tem um treinamento grande, tem uma história até legal, acho que eu não sei se a Eagle Moss publicou, eu vou depois dar uma olhada, se publicou, eu vou falar aqui.
que o Tim Drake tenta, ele tenta ser mais estratégico, mais detetive. Então, ele não tem mais aquele aspecto combativo, como, apesar de ele também ser um lutador marcial, mas não tanto quanto o Dick Grayson e o Jason Todd tinha, que era mais focado junto na batalha com o Batman. Ele mostra que ele é mais inteligente, mais ativo. Então, até então, eu gostava muito do Dick Grayson, mas para mim o Dick Grayson é o Asa Noturna. Eu prefiro ele muito mais como Asa Noturna. O Jason Todd muito mais como Capuz Vermelho. Então, o Tim Drake seria o Robin favorito até a chegada do Damian Wayne. Que para mim o Damian Wayne acho que é o Robin perfeito. Ele também tem aquela pegada do Jason Todd, ele é inconsequente. Ele foi criado pela Liga dos Assassinos, ele é filho do Batman, né? Do Bruce Wayne com a Talia al Ghul. E foi criado pelo Ra's al Ghul na Liga das Assassinas. Então ele é violento, ele é inconsequente, ele não obedece muitos comandos, mas ele tem um crescimento incrível. Ele tem uma mudança desde que o Bruce Wayne descobre que tem o filho, coloca o manto do Robin para ele, começa a trabalhar junto com ele até ele se tornar o Robin atual. O crescimento dele é incrível. Ele não é um Robin simples, ele é um Robin melhor. Um dia eu vou falar do Damian Wayne, mas então é isso aí. Morte e Família trouxe pra gente um dos Robins, o que aconteceu com ele. É uma história marcante, muito boa. Eu recomendo que leia, hoje tá fácil aí de encontrar. Como eu falei, tem tudo que é lugar. Até na coleção gráfica e novas da Eagle Moss tá fácil. Você deve encontrar bem baratinho, não tá esgotado não. Eu não sei se a Panini relançou. Vou dar uma pesquisada, se relançou, põe aqui na tela. Mas é isso, gente. Isso aqui foi mais um Papo de Bizeiro, falando um pouco de Morte e Família. Se você gostou, curte aí o vídeo, dá um like. Não esquece de compartilhar, porque às vezes aumenta a gama para a gente encontra. E se inscrever no canal. O Papo de Bizeiro fica por aqui. Valeu!